Boa noite a vocês que nos assistem pela TV Aberta de São Paulo, canal 8, agora da Vivo TV, e também pelo canal 9 da NET. Hoje a gente tem a grata satisfação de receber a deputada federal aqui por São Paulo, Joyce Kaufmann, e o nosso aqui colega, o doutor Marco Kojoros. Tudo bom, deputada? Tudo bem, Walter. Prazer falar com vocês. Boa noite, Marco Antônio. Deputada, eu queria agradecer primeiro, porque eu vejo muita manifestação da senhora na Câmara dos Deputados, e também é colega jornalista nossa, já está aí, fez CBN com a gente e tudo. Logo a gente vai estar com um colega, mas eu queria, antes de tudo, antes da gente iniciar o nosso bate-papo, eu queria falar de um amigo nosso que foi embora a semana passada, que é o Major Olímpio, né? A deputada talvez não saiba, o Major Olímpio era morador aqui da Zona Norte de São Paulo. E em vários domingos, eu e o Major Olímpio, a gente se encontrava ali no Café Blens, depois da corrida dele, que ele fazia uma corrida, um Cooper, todos os domingos ali. Então, olha, eu vou confessar para a senhora, né, uma pessoa atlética, foi militar que nem a gente, eu e o Marco, eu fiquei muito chocado com a ida dele, a passagem dele. E eu quero aliar esse depoimento meu, esse desabafo, perguntar para a deputada como é que está vivendo com o negacionismo dessa doença toda, essa pandemia que a gente tem visto no Brasil, deputada. É uma das coisas mais tristes que eu já presenciei em toda a minha vida. Eu acho que todo mundo pode usar essa mesma frase, né? Viver com o negacionismo e viver com a inércia e até a incompetência de governos como um todo, em especial quando se trata do governo federal, e aliado a isso a missão do Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional é sócio dessa desgraça. Os meus colegas deputados da Câmara dos Deputados e os senadores são sócios dessa desgraça no momento em que não usam as ferramentas que têm para trazer ao eixo o governo. Se o atual governo está desgovernado, e é isso que está acontecendo, e se isso está significando pilhas e pilhas de mortos por Covid-19, na pior gestão da pandemia do mundo, né? Nós temos a pior gestão do mundo. Nós temos 3% da população mundial e correspondemos a quase 30% dos mortos do mundo. Alguma coisa está muito errada. Isso é matematicamente, está muito errado. Gostando ou não do atual presidente, gostando ou não da política ideológica dele, está tudo errado. Quando o Congresso não faz o que tem que fazer, quando o Congresso não traz o presidente da República e seus ministros à realidade e deixa esse barco solto, ele se torna imediatamente conivente com o que está acontecendo. E isso é absolutamente lamentável. Marco, tenho várias perguntas sobre a deputada, eu concordo, né, que a situação está muito difícil. Eu quero que você dê seu boa noite aí, antes da gente continuar a nossa entrevista. Ele está com o microfone desligado. Vamos lá, Marco, de novo. Agora voltou. Melhorou? Agora... Boa noite a todos e a todas, aos web espectadores. Quero agradecer ao Face News One, o Walter Siglione, também registrar a presença do Sérgio Braga e também, especialmente, a deputada federal Joyce Hasselmann, que é a representante da mulher líder, né? E nós temos a satisfação de poder discutir e debater aqui. Obrigado, Walter. Prazer é nosso, Marco. Marco, tem uma colocação interessante, doutor, que antes deputado, eu quero colocar, né? Porque ele vem de uma outra linha nossa de ajuda, muito, que ele está na OAB do Tatuapé, o vice-presidente. E ele tem falado das condições da mulher hoje. A questão da pandemia erradicou muito essa situação. E eu queria que o Marco expusesse aí, até talvez ele faça um convite aí para a deputada. Não, então, deputada, Joyce, né? Vamos falar Joyce. Hoje, a grande tônica é a pandemia, né? Nós estamos na pandemia, estamos vivendo a pandemia e não tem tempo para acabar, né? Então, houve um significativo aumento de casos de vítimas mulheres, né? Então, feminicídio e todo tipo de crime com as mulheres. A violência doméstica, principalmente, e por conta dessa pandemia. Então, nós, preocupados com essa situação, eu advogo e também estou lá na direção, né, com a doutora Rose Mateus, na OAB Tatuapé,
e a gente sempre muito preocupado com esse lado da mulher e com essa violência sem freio. Eu quero saber, deputada, quais são as políticas públicas, qual que é o seu pensamento com relação a este caso, especial, não só feminicídio, mas todos os envolvimentos de violências domésticas e da mulher. É claro que o feminicídio, né, o crime que acontece, a morte de uma mulher, porque o homem considera aquela mulher propriedade dele, né, e acaba matando a mulher por isso, é um crime que tem inclusive, a pena dobrada. Eu sou a favor de intensificar a pena para vários crimes. Feminicídio, um deles, corrupção, também tem que ser crime hediondo. Então, nós temos que realmente levar isso muito mais a sério. Mas, além das questões que envolvem a política de trancafiar o criminoso na cadeia, nós temos que pensar como é que nós prevenimos isso. E a melhor prevenção para uma mulher da violência doméstica é a liberdade econômica. Acredite. Muitas mulheres, elas acabam sendo agredidas e acabam ficando debaixo do mesmo teto do homem porque não tem para onde ir. Porque não tem família que acolha, porque não tem renda o suficiente para manter o sustento de seus filhos. Então, o medo de fazer com que seus filhos passem dificuldade, eu sei porque minha mãe viveu isso, muitas vezes faz com que essa mulher acabe apanhando 1, 2, 3 vezes e geralmente começa com um grito, né? Os xingamentos, depois a violência física, até num ponto extremo do feminicídio. A liberdade econômica, né, na maioria dos casos, pode até ter exceção, mas é exceção que confirma a regra. A liberdade econômica dá à mulher o poder de sair de casa, de ir para outro lugar, de levar seus filhos para outro lugar. Então, trabalhar com a liberdade econômica dessas mulheres, e é o que eu tinha, inclusive, quando eu estava aqui na disputa pela Prefeitura de São Paulo, um dos meus planos era o Banco da Mulher, com empréstimo subsidiado para a mulher, treinamento, qualificação e orientação de montagem de negócios para essa mulher. Porque a mulher que tem essa certeza de que vai ter o seu sustento, dificilmente ela vai ficar debaixo de um teto onde existe violência doméstica contra ela ou contra as crianças. Então, realmente, trabalhar para que essa mulher tenha essa liberdade econômica é um ponto que nós temos que levar isso absolutamente a sério. Não adianta apenas nós termos regras e leis que trancafiem o agressor, né? Nós temos que mostrar um caminho para essa mulher, para que ela tenha essa liberdade de escolha. Marco, você quer complementar antes de eu entrar na pauta? De novo, ele tá fechado o microfone dele. De novo, Marco, repete. Opa, melhorou? Agora sim. Tá. Então, tem um projeto em Bauru, na querida cidade de Bauru, que eu sou itapolitano, sou do interior de São Paulo, e que uma mulher, ela desenvolveu aqui uma delegacia da mulher com várias alternativas. E nós temos um projeto no Tatuapé, que é um centro de acolhimento. Não é só uma delegacia da mulher, e uma delegacia da mulher em destaque, autônoma e com aparelhamento. Não é só isso. É um centro de acolhimento, sim. Ele tem uma delegacia da mulher, é um projeto arrojado, que pode, neste centro de acolhimento, nós podemos ter um abrigo de mulheres vítimas. Nós temos, não só mulheres, porque mulheres e filhos, às vezes, né? Sim. Assistência social, deputada. Teríamos que ter também uma equipe multidisciplinar de profissionais. Por exemplo, psicólogas, médicas, advogadas, todas a fim de prestar esse serviço para a vítima, para a mulher. E, lógico, envolver tanto o Poder Judiciário como os hospitais. Então, é um projeto que a gente vem encampando, iniciativa pública, mas também iniciativa privada, tem que ser a sociedade trabalhando em conjunto, e a gente precisa de mulheres líderes como a deputada, para poder levantar essa bandeira tão importante, né? Então, eu convido a deputada aqui ao vivo para ser uma das madrinhas e poder trazer esse projeto, porque a gente fala, vamos falar
do governo, vamos falar, vamos sim, mas também a sociedade pode participar. E é isso que é o nosso desafio, o nosso projeto. Então, eu não sei se a deputada se identifica com isso. E também, já passando mais uma questão, é com relação ao fórum de debate. Esse é um segundo projeto nosso, que esse fórum de debate é uma participação de grupos. Aí pode ser grupo de operadores do direito, psicólogos, médicos, advogadas, enfim. Mas esse grupo de debate pode ser também nas redes, né? Facebook, Instagram, WhatsApp, e ele debater, a gente provocar e debater antes de fazer a PL, antes de discutir a PL, e também na fase da construção da PL, para que a gente possa ter elementos e, é lógico, amoldar de uma forma mais jurídica, mais acertada. Então, o fórum de debate também é um desafio que a gente tem nesses projetos. E, claro, a gente quer amadrinhar com mulheres líderes como você, Joyce. Você, independentemente aqui da gente falar de política, de partido, você é uma vencedora e você está de parabéns, porque você é uma mulher que desafia, é uma mulher líder e que tem o domínio da palavra, é uma jornalista, é uma política, e a gente precisa encampar esses projetos com pessoas que levam essa bandeira a desafio. Então, fica aqui para iniciar o nosso programa. Obrigado, Walter. Ô, Marco, deixa eu só responder aqui. Eu aceito o amadrinhamento, amadrinho o projeto. Acho um projeto de extrema importância você ter esses locais de acolhimento. Eu já estive conversando, inclusive, aqui com o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, porque faltam vagas, né, para essas mulheres. Então, se ela não tem renda, se não tem a casa de um familiar para ir, se não tem a segurança econômica, a liberdade econômica naquele momento, ela precisa ter uma casa de acolhimento. E toda essa equipe multidisciplinar para atender a mulher vítima de violência, e a violência, veja, a palavra também fere tanto quanto uma faca. Então, a violência psicológica, muitas vezes, ela é tão agressiva quanto a violência física. E, às vezes, até mais. Às vezes, causa mais marcas na alma de uma mulher. Então, você ter todo esse arcabouço, né, jurídico, profissional, médico, para atender essa mulher é fundamental para que nós realmente possamos ajudar essa mulher a sair de baixo, né, dessas garras de poder, né, de um homem violento, de um companheiro violento, e a ela reconstruir a sua vida. E, para isso, ela tem que estar íntegra. Ela tem que estar com a mente íntegra, ela tem que estar com a alma íntegra, né? E é preciso todo um trabalho para que nós ajudemos a curar essas feridas. Então, pode contar comigo tanto nas discussões para eventuais projetos de lei, para os fóruns, quanto para amadrinhar o projeto. Obrigado, deputado. O AB agradece, né? E o doutor Marco também. Deputada, vamos apimentar o negócio aqui. Vou falar de reforma ministerial. O Marco vai participar. O presidente Jair Bolsonaro demitiu agora nesta segunda-feira o ministro da Defesa, o Fernando Azevedo. A informação foi confirmada em nota. E o embaixador Ernesto Araújo, né? Quer dizer, no fim, 15 ministros já foram aí para o olho do espaço, vamos dizer assim, né? O que a senhora está pensando sobre esse aspecto, já que a senhora esteve bem próxima a toda essa situação? Já aumentou um pouquinho o número, porque o governo confirmou agora, faz uns 5 minutos, no máximo 10, que no todo foram 6 mudanças ministeriais, né? Então, além do Ernesto Araújo, né, que já foi tarde, o Ernesto Araújo era um grande entrave para o país nas relações internacionais. Eu tive agora, no final de semana, uma discussão com integrantes do parlamento alemão, e a imagem do Brasil é mal vista no mundo inteiro, justamente porque o Ernesto Araújo saiu arrumando confusão com todo mundo, arrumou confusão com a China, que é quem tem hoje a matéria-prima para a produção de vacina. Arrumou confusão com os Estados Unidos por conta da mudança de presidente. O Brasil, como diplomata, tem que fazer diplomacia e não guerra. O que o Ernesto Araújo fez durante todo esse processo foi só nos envergonhar, porque é absolutamente ilimitado, é inacreditável imaginar que o Ernesto passou pelo Instituto Rio Branco, é inimaginável, porque não me parece que haja qualidade intelectual para tanto, e no cargo, de maneira muito ideológica, ele prejudicou muito o país, muito mesmo.
né? E esse ranço fica, mesmo com a troca de ministro, porque o outro ministro que vier é o ministro França, é o ministro um pouco mais, também um pouquinho mais ideológico, mas espero que não tanto. Acho que qualquer um será melhor que o Ernesto. Então, a troca não foi uma troca porque o presidente quis, né? Chegou num limite onde a água já tinha passado do pescoço, estava no nariz, nas relações diplomáticas internacionais e mesmo na relação com o Congresso. Então, foi um pedido de demissão fake, né? Ele não tinha o que fazer. Ou ele se demitia para apresentar uma saída honrosa, e a gente sabe que isso não existiu, ou então o presidente ia ter que demiti-lo, pronto, acabou. Né? Então, ele realmente chegou, né, no fundo do poço, no final da linha. Em relação às outras trocas, lamento a saída do general Fernando. O general Fernando é um homem sério, a carta dele é muito, muito reveladora, né? Para quem lê ali 3, 4 parágrafos da carta dele e acha que ele saiu só sendo gentil e cordial, é bom ler de novo nas entrelinhas. Em um dos parágrafos ele diz: me mantive aqui em defesa das Forças Armadas como instituição de Estado. Defendi as Forças Armadas como instituição de Estado. E nós sabemos que o presidente da República tentou, durante muitas vezes, usar o braço armado, né, do Exército, Marinha e Aeronáutica para dar sustentação, né, para passos antidemocráticos no Brasil. Recentemente, ele falou em estado de sítio. Lá atrás, durante muitas vezes, em artigo 142, o filho do presidente tantas vezes falou que para fechar Supremo, Congresso, precisava de um cabo e um soldado. Então, são sinais que parecem sinais meio bobos, mas que na sequência, na sucessão de sinais, quando você vai lendo, a gente entende o contexto como um todo. Então, o general Fernando, ele saiu porque protegeu as Forças Armadas. E a pergunta que fica para mim, e eu acho que para todo mundo, é o seguinte: Braga Neto é agora o mais cotado para substituir o Ministério da Defesa, para entrar no Ministério da Defesa. A pergunta é: o que Braga Neto é capaz de fazer que o general Fernando Azevedo não foi? Nós temos que nos perguntar isso. O atual presidente vive flertando e flertando com intensidade com o estado de exceção, né? A ponto de o Supremo, recentemente, há alguns meses, fazer uma sessão para discutir até onde o artigo 142 poderia ir. Porque isso se espalhou dentro de Brasília, né? E aí houve algumas outras trocas de ministros, ele fez algumas acomodações, trouxe uma parlamentar do Centrão para assumir a Segov. É uma parlamentar com boa relação no Congresso, a Flávia Arruda, né? Então, talvez ali, né, por pressão do Centrão e pela incapacidade do diálogo com o Congresso, quando há incapacidade de diálogo, o que acontece, Walter? O presidente tem que abrir a carteira. Se não tem diálogo, o presidente tem que entregar ministério, tem que entregar cargo, que é o que ele está fazendo hoje. Bolsonaro paga aluguel para ficar presidente. Ele paga aluguel por nosso dinheiro. O dinheiro é nosso, do povo brasileiro. Ele paga aluguel para uma banda do Centrão muito faminta, não é todo o Centrão que é faminto e age dessa forma, mas para uma banda muito faminta que, a ponto de mexerem na peça orçamentária e deixarem um rombo de mais de 31 bilhões de reais para dar emenda para o Centrão. Olha a loucura. Então, hoje ele está pagando para ficar na presidência, e ele quis isso. Então, agora traz uma deputada que é mais afável, tem um trânsito melhor, porque o general Ramos, infelizmente, não tem trânsito nenhum dentro do Congresso, nunca teve, nem na época que eu era líder, e o general Ramos, que é um súdito do presidente da República, é isso? Ele tirou a farda e botou um pijama de súdito do presidente da República. Ele está lá, agora vai para a Casa Civil. E a Casa Civil do atual governo, apesar de, teoricamente, ser o órgão mais importante, ela virou meio que um apêndice. Porque, né, ficou ali, tinha o Onyx foi jogado para um outro ministério, meio escondidinho, depois trocaram por um general, agora vem outro general, e a gente não vê a Casa Civil atuando como Casa Civil. A Casa Civil de qualquer governo é espinha dorsal, é o órgão mais importante de qualquer governo. Então, de fato, ali deveria haver alguém absolutamente qualificado que desse esse suporte ao presidente da República a ponto de dizer não ao presidente. A ponto de dizer: presidente, aqui viola a lei. Isso não vai ser bom para o seu governo. O momento de negociar é esse, é aquele. Então, essa falta ao governo, essa figura. Eu fui a última capaz de fazer isso.
de dizer não ao presidente, de dizer você está errado, não vai dar certo, o povo vai ser prejudicado, porque qualquer um que faça isso é demitido. Então, infelizmente, o que nós temos é uma dança das cadeiras, mas a perspectiva é de mais do mesmo. O Marco, daqui a pouquinho ele sai, né? Que vai entrar o Sérgio Braga. Eu queria, Marco, que você complementasse alguma coisa antes de entrar nessa questão da questão orçamentária, porque essa peça orçamentária ficou a desejar, viu, deputada? Porque claramente é um Frankenstein. Essa peça orçamentária é um Frankenstein. É para simplesmente romper o teto de gastos, e aí o presidente da República vai ter que tomar uma decisão. Ou ele veta e manda para o Congresso. Eu votei contra isso. Meu partido todo votou a favor. Pergunta para um aliado da base se eles votaram contra esse escândalo, essa esculhambação que virou o orçamento. Eu fui lá e registrei por escrito meu voto contra. Não coloco minha digital nesse tipo de coisa. Agora, ou o presidente veta, e aí vai ter que, de novo, negociar com o Centrão, ou ele vai cometer crime de responsabilidade. Não pode ficar deixando conta para o próximo exercício. Vai tirar esses 32 bilhões de onde? Vai faltar dinheiro, se a coisa continuar assim, para a manutenção dos serviços públicos básicos. Vai faltar dinheiro para a saúde, para a educação, para pagar a conta de água e luz. É disso que eu estou falando. É uma coisa absolutamente grave. Então, o Congresso precisa consertar a lambança que fez. E fez uma lambança aliada ao presidente. Porque, veja, salário de médico, servidor público, salário de professor está congelado por conta da pandemia. Mas ele mandou 7 bilhões para dar aumento para as Forças Armadas. Que não estão na linha de frente da pandemia. Para manter o reduto eleitoral. Quer dizer, isso, assim, além de não ser em nada nobre, é um escárnio com a população que está morrendo em busca de vacina, em busca de UTI. Eu acho que até o Marco aqui vai... Eu só para encerrar, que eu vou sair e já vai entrar o Sérgio, que domina a arte da política, mas eu estou vendo aqui os comentários do Andrei, vários comentários muito pertinentes. Deputada, nós fizemos uma entrevista onde a pessoa, o entrevistado, falou da criação de vários ministérios juntos, coordenados, para as resoluções das crises. Entre elas, claro, a crise da pandemia. Então, eu também já estou saindo, quero agradecer a participação, já amadrinhamos a deputada nesses projetos, depois nós vamos conversar, e muito obrigado, Walter, Face News One, todos os web espectadores, e deixa essa pergunta dessa multiministerial, se é possível ainda, se é necessário ainda, não só a parte de diplomacia, claro, mas todas as partes envolvidas, médicos, economistas, estarem juntos em um comitê de crise. E por que não foi feito isso? Obrigado, Walter, obrigado, deputada, excelente programa. Obrigada, Marco. Bom, foi feito um comitê de crise 1 ano depois da pandemia, 300 mil mortos depois. Para você ver a lentidão do governo. Uma pilha de 300 mil mortos. 300 mil mortos, gente, é o mesmo que uma cidade de médio porte. Eu estou falando de um município inteiro, como se caísse um meteoro e matasse todo mundo. Então, 300 mil mortos depois, 1 ano depois, o governo criou um comitê de crise que não fez nada. Porque a reunião que foi feita entre o presidente e os governadores reuniu 7 governadores. Os 7 governadores que ficam dizendo amém para o presidente da República. São Paulo foi negligenciado, o estado de São Paulo foi deixado de lado. E outros estados de governadores de partidos que o presidente torce o nariz. Isso não é ser um chefe de uma nação. Isso não é ser um presidente da República. Isso é ser uma criança birrenta, mal educada e irresponsável. Foi assim que o presidente agiu. Aí se criou um comitê de crise, em Brasília, que vai se reunir uma vez por semana. Em Brasília, criação de comitê de crise, que reúne uma vez por semana, significa enrolação. Enrolação. Essas reuniões interministeriais envolvendo governadores, todos os ministérios, Congresso Nacional, prefeitos, porque é lá no município que a coisa estoura também, deveriam estar acontecendo desde o início da pandemia. Então, infelizmente, eu não vejo vontade política e nem maturidade política
de, nesse momento, o presidente chamar todo mundo para um esforço conjunto pela nação. Né? Então, por isso eu digo que o Congresso está omisso, porque o Congresso tem ferramentas para, se o presidente não fizer o seu dever, obrigá-lo a fazer. E se ainda assim ele não fizer, apeá-lo do poder. Porque o que nós não podemos fazer é continuar condenando milhares de pessoas à morte, à absoluta desgraça na área da saúde e econômica. Muitas pessoas estão reclamando da questão econômica com toda razão. Empregos sendo perdidos, empresas sendo fechadas. Ah, é preciso fazer o lockdown? É preciso fazer o lockdown. Mas tá bom, cadê o subsídio para manter minimamente o metabolismo basal das empresas? Eu fui relatora do Pronamp. O governo mandou a fase 1 do Pronamp, que eu relatei, mandou a fase 2. Na terceira fase, que eu também relatei, ele depositou o dinheiro que era para empréstimo para os pequenos e microempresários manterem as portas abertas um dia antes do ano acabar. Um dia antes. E quando acabava o ano, se não usasse todo o dinheiro do Pronamp, o dinheiro ia embora, ia para o lixo. Não poderia ser usado para esse fim. Olha o tamanho da irresponsabilidade. Então, deveria vir do governo federal um estudo para dizer, olha, tem que ter o lockdown? Onde precisa ter o lockdown? Aqui, ali, acolá. Quais são as linhas de crédito que eu posso colocar aqui para manter as portas abertas, para que os empregos não sejam perdidos? Qual é a parceria que eu, governo federal, posso fazer com governadores e prefeitos? Quais são os estados que estão mais confortáveis? Quais são os estados que estão menos confortáveis nessa situação? Aonde eu consigo administrar um pouco melhor? É uma questão óbvia. Nós estamos falando de um país como o Brasil, que tem o tamanho de um continente, e o presidente largou essa nau à deriva. Então, alguns governadores estão fazendo seu dever de casa, aos trancos e barrancos. São Paulo sendo prejudicado o tempo todo. Já mandou mais de 35 milhões de doses de vacinas produzidas aqui para o Ministério da Saúde. Se não fosse o Butantan e os nossos impostos aqui de São Paulo, não tinha vacina. Isso tem que ser dito, né? Mas o que eu vejo é simplesmente o governo federal estimulando a população a ficar contra as medidas restritivas, contra os governadores, ou seja, e sem dar uma solução, que é o papel dele. É dar uma solução. Né? Eu sou contra um Estado grande. Eu gosto de um Estado bem pequenininho, magrinho, enxuto. Agora, nós temos um Estado gigante e só se justifica a manutenção desse Estado para que esse Estado trabalhe em épocas como essa, que é uma época de guerra. Nós estamos numa guerra e teremos ainda o pós-guerra. Lembre-se, a pandemia não acabou e depois disso devemos ter toda uma recuperação econômica. Se esse orçamento, essa esculhambação que foi aprovada no Congresso for mantida, sabe o que vai acontecer? O dólar vai passar de R$6, rapidinho. A pouca confiança internacional que o Brasil ainda desperta vai embora. Os investimentos vão sumir. E a gente vai passar por um período ainda mais pesado. Por isso, a hora de colocar o freio, e eu digo que o Congresso tem essa obrigação de botar freio no presidente, é agora. Deputada, eu quero apresentar o nosso colega aqui, o Sérgio Braga. A senhora já deve ter conversado com ele na CBN, ele é na CBN em São Paulo, já foi Bandeirantes, Eldorado. Sérgio, boa noite. Muito boa noite, Walter. Boa noite, deputada. É um prazer estar com vocês aqui, debater essas questões tão pontuais. Né? Aliás, Brasília nunca falta matéria, pauta, né? Principalmente dentro do Congresso Nacional, entre os deputados, e principalmente com a deputada Joyce também, né? Boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite. Estou à disposição. Bom, deputado, eu tenho acompanhado, sem dúvida nenhuma, sempre eu acompanho todas as informações a respeito do que acontece no Congresso Nacional, especialmente no dia de hoje, né, com essas mudanças ministeriais, né, ao que tudo indica, muitas virão ainda daqui para frente, até pelo menos no dia 31 de março, que talvez seja uma data emblemática para o nosso presidente. E eu acompanhei um Twitter que a deputada tweetou, né, a questão de uma hora atrás, falando exatamente sobre o presidente Jair Bolsonaro, que ele interfere, faz descaradamente o uso político das instituições de Estado, né? De quebra, ameaça com golpe militar, estado de sítio, tem a pior gestão mundial da pandemia, e até quando o Congresso será sócio desses crimes, pergunta a senhora. E eu pergunto à senhora exatamente o que faz o Congresso Nacional diante dessa situação? No momento, tem cruzado os braços, porque eu tinha dito um pouco mais cedo, antes de você chegar, Sérgio, que o atual presidente da República paga aluguel para o Congresso para se manter no poder. Então, esse é o resumo da ópera, né? Como é que ele paga aluguel?
com ministérios, com cargos, com estatais. Nessa negociação com o Centrão, foram 200 bilhões em cargos estatais, etc. e tal, para o Centrão. Então, o Centrão, todo mundo sabe, tem aquela... Uma parte, não é todo o Centrão não, tá, gente? Mas uma parte tem aquela fome, e é o mesmo Centrão que deu apoio a Dilma, apoio ao Lula, apoio ao Temer, é a mesma gente, né? Então, o presidente está pagando. E é justamente por pagar esse aluguel que, nesse momento, ele permanece lá, né? Plácido no seu cargo. Porque o Congresso já teria a obrigação de já ter pautado um processo de impeachment ou, no mínimo, abrir a CPI da Covid, que está lá no Senado com o número de assinaturas necessárias e, regimentalmente, tem que entrar na pauta. E o atual presidente do Senado, por ser aliado do presidente da República, vira as costas para o país. Gente, não há problema nenhum em fulano, beltrano ou cicrano ser aliado, ser oposição. Isso é da política. O problema é ser conivente com uma sequência de crimes. Nesse meu tweet, eu fiz uma sequência ali, porque hoje o general Fernando Azevedo saiu, claramente porque não permitiu uma interferência mais profunda no Exército. A Polícia Federal, vocês se lembram, o Moro saiu porque houve interferência na Polícia Federal. O COAF foi desmontado, né? Nós tivemos uma sucessão de interferências. Vivem flertando com a questão de um estado de exceção. O Congresso não pode cruzar os braços e se omitir, com mais de 300 mil mortos, com o presidente da República que está absolutamente surtado, e entregando o governo, sabe-se lá para onde. Então, acho que a melhor reforma ministerial seria conduzida pelo general Mourão. Ele teria qualidade técnica e emocional para conduzir uma reforma ministerial, né? Porque alguns dentro do Congresso dizem, mas vai militarizar demais o governo. É impossível. Esse governo já é militarizado ao máximo. Os generais já tomam conta, e não são generais, aqueles que estão mais próximos do presidente, que realmente honram a farda que vestem. A gente sabe, são generais que se dobraram, baixaram a espinha, né, ao ponto de mostrar os fundilhos. Me desculpe, mas é isso que está acontecendo. Então, o Congresso realmente tem sido muito omisso, Sérgio. Bom, eu emendando essa pergunta exatamente sobre o Congresso, que a senhora tem, sem dúvida nenhuma, conhecimento, a senhora está lá vivenciando todos os dias, né? Essa questão do Centrão se apoiando e buscando aí passar o chapéu nessa situação toda de crise. Dentro do próprio partido, a senhora enfrenta também alguma rejeição, lógico, com relação àquilo que a senhora vem debatendo contra o próprio partido, decisões regimentais do próprio partido, e isso pode vir a prejudicá-la? A senhora tem intenção de mudar de partido ou vai até o fim nas próximas eleições com o PSL, né, deputado? Olha, se o PSL não tomar uma posição de partido e continuar agindo como biruta de aeroporto, que é isso que está acontecendo, e trouxer o presidente da República de volta à legenda, eu não tenho como ficar. Não há um espaço que caiba Joyce e Jair Bolsonaro. Esse espaço não existe. Por quê? Porque eu, que fui lá atrás a maior aliada mulher do presidente da República, vi que ele é uma fraude. Apresentei um processo de impeachment contra o presidente. Está lá, assinado quando ele interferiu na Polícia Federal. Rompi com o presidente de tanto ver os desmandos e a sucessão de crimes e intenções de crimes que aconteciam dentro do governo. O PSL, à época, quase foi saqueado pelo atual presidente e eu, com um grupo de parlamentares, fizemos um muro. Não deixamos ele literalmente roubar o partido. Agora, ele roubou o partido dentro da Câmara, com um grupo de bolsonaristas e mais alguns que se venderam por emendas. Infelizmente, gente, isso acontece, é uma tragédia. É uma tragédia, mas acontece. O presidente vai lá, passa a mão na cabeça, sabe, igual de cachorrinho vira-lata? Passa a mão na cabeça, né? O deputado vai lá, abana o rabinho, aí ele vai lá, dá 3 milhões, 4 milhões, 10 milhões de emendas a mais, e o deputado sai se achando a última bolacha do pacote. Ele rasgou seu mandato, porque é isso que um deputado faz quando faz isso. Rasgou seu mandato e entrou numa lista para que o grupo bolsonarista tomasse a liderança do PSL, que nós mantínhamos com o grupo independente, né? Com o grupo realmente liberal e independente. E com isso, nós temos as tragédias que estamos vendo. Bia Kicis na CCJ, Carla Zambelli na Comissão de Meio Ambiente. Santo Deus! Olha a vergonha para o parlamento. Então, a culpa disso é única e exclusiva do PSL, que deveria ter expulsado os infiéis lá atrás. E o caso de infidelidade, é claro, eles escancararam na nossa cara, foram criar um outro partido, deram com os burros na água e ficaram usando o PSL como barriga de aluguel. Então, se o PSL mantiver
minimamente sou altivez, dignidade, uma posição partidária a favor do Brasil, claro que eu fico, sem problema nenhum. Agora, se resolver fazer o mesmo jogo, de dobrar a espinha para mostrar os fundilhos, aí realmente eu não posso ficar. Walter, se me permite, eu sei que você tem várias informações, várias perguntas, né, até mesmo do próprio trabalho desenvolvido pela deputada na Câmara dos Deputados, né, que são propostas, enfim, mas é um momento que a gente tem que discutir exatamente o futuro do país. E hoje foi um dia emblemático, né, deputada? Agora, eu pergunto se a população entende o que está acontecendo nos bastidores do Congresso Nacional. O que a gente vê é uma polarização, né, entre o próprio presidente da República hoje com relação àqueles que já o antecederam na própria presidência contra o PT, por exemplo. A senhora acha que a população está preparada para poder entender que há algo mais além daquilo que é simplesmente um desejo para continuar as políticas públicas do próprio presidente Bolsonaro ou a volta ao retrocesso de um partido ou uma sigla anterior? Olha, eu vejo que, infelizmente, há uma avalanche de notícias falsas, distorcidas, que circulam pela internet, que virou terra de ninguém. Né? A internet virou terra de ninguém. Qualquer um publica qualquer bobagem, qualquer besteira, e a coisa se propaga, e há o uso de milhares de perfis para isso, e robôs, e, infelizmente, a população, muitas vezes, ela fica desinformada do que acontece lá dentro. Né? Some-se a isso todo esse maltratar que a pandemia fez com a população. O povo está muito machucado, está muito cansado. Mais de um ano de pandemia, as pessoas não aguentam mais. Né? As pessoas dentro de casa, as pessoas com problemas familiares, com problemas para pagar as contas, né? As crianças tendo aula online quando tem. Né? Então, tudo isso fez muita gente se afastar do noticiário tradicional. E isso é muito ruim. Porque, infelizmente, hoje são poucos os espaços dentro desses perfis todos criados em que nós podemos confiar. Então, nós precisamos de mais veículos de comunicação na internet e fora dela, confiáveis, para que a população seja mais bem informada do que está acontecendo. Agora, cá entre nós, Sérgio, o povo como um todo não tem a obrigação de saber de todos os bastidores da política. Eles elegem deputados como eu para estar lá fazendo o trabalho por eles. O que acontece é que muita gente eleita chega lá e finge que não tem nada a ver com o povo. Faz o trabalho para si mesmo. Então, quem está aí lutando para ter o seu pão de cada dia, né, na mesa, aquele que está lá lutando para sobreviver, para criar seus filhos, ele não tem a obrigação de ter um PhD em política e saber de tudo que acontece nos bastidores do Congresso. Seria maravilhoso se soubesse, mas as pessoas estão mais ocupadas em tentar sobreviver. Agora, é um desserviço o que muitos representantes da classe política, não só no parlamento, mas no executivo, acabam fazendo depois que chegam lá, né? E passando informações totalmente deturpadas para a população. Eu lamento profundamente o que está acontecendo. Lamento profundamente, assim, porque nós vemos... A Câmara está tão longe, a Câmara, o Senado, o presidente, eles estão tão longe da população como um todo, né? E a população, sem uma informação direta, de qualidade, né? Eu tento passar o dia todo nas minhas redes as informações, mas aí as minhas redes são redes confiáveis, até porque fui eu que denunciei o Gabinete do Ódio, né? Eu propus um projeto contra as fake news, eu propus pena de cadeia para quem, com dolo, se organizar em grupo, quadrilha, para montar notícias falsas contra outras pessoas. Cadeia de até 8 anos. Então, eu tenho uma responsabilidade, não só por ser jornalista, mas com esse tema, porque fui muito alvo disso. Mas o que nós vemos é que poucas pessoas estão preocupadas com isso. Então, realmente, tem um abismo aí de comunicação e eu não sei como é que a gente vai superar isso. Porque na eleição a gente viu que foi uma chuva, né, de fakes, não tem lei para isso, o Congresso não vota uma lei para isso, e daqui a pouco tem eleição de novo. Então, nós estamos reféns aí de um território sem lei que viraram as redes sociais. Walter. Deputada, eu queria retomar a questão do orçamento, que é uma prática um pouco, né, que eu tenho um contato maior, né? O orçamento do Brasil, ele tem mais ou menos 3 trilhões entre previsão de PIB e orçamento, o que é votado até de outubro a novembro, que a Câmara dos Deputados Federais faz essa votação. Esse orçamento aqui diz que vai ter aí
um corte de 13,5 bilhões para a Previdência Social. O que eu entendo, Previdência Social, Seguridade Social, temos a loteria esportiva e as questões dos amparos sociais, né? Todo esse dinheiro que dá para o povo vem da Previdência. E a gente está vendo um déficit enorme aí, os empresários estão fazendo blocos em São Paulo, almoços, para tentar estabilizar a economia do país, né? Isso tudo por conta da falta da aplicação dentro de protocolos dentro da pandemia, né? Quer dizer, uma coisa está indo atrás da outra. Como a senhora disse, o orçamento foi votado agora, vai entrar em vigor ano que vem, e a gente também tem a DRU, que olha só, o presidente Temer votou a DRU, ela está em execução por 20 anos, a desvinculação de receita da União, que faz com que todo esse dinheiro público seja colocado numa caixa em algum lugar, e ali, pela mão do executivo, não do parlamento, ele redefine e sai das mãos dele. Aí eu vejo aí que a senhora vinculou algumas coisas na educação, da educação de base e na saúde estabelecidos na Constituição. Como é que vai se pagar auxílio se já está mandando dinheiro para a emenda parlamentar e tirando da Previdência? Acho que o povo não entende, é muito complexo, mas o povo não entende, não vai sobrar dinheiro para pagar as coisas. Não vai pagar, não vai pagar. Ou o presidente veta isso e o Congresso mantém o veto, ou não vai pagar. O presidente, nessa negociação, pegou esse dinheiro, que é um dinheiro que jamais deveria ser tocado, tirou dinheiro da Previdência, cheio de benefícios. Quando você fala benefícios, são benefícios, gente, que atinge desde o BPC, que é o benefício para pagar o cadeirante, benefício para pagar quem está na área rural, desde esse benefício até todos os outros que fazem parte aí do cardápio, né, de benefícios do governo, inclusive aqueles outros que podem ser criados. Não vai pagar. O que foi feito nesse orçamento é de uma irresponsabilidade absurda. E aí nós temos ainda essa questão quando a gente fala, né, desse estouro de 31 bi, quase 32 no orçamento, só para se ter uma ideia, esse estouro com essas negociatas todas, com emendas, com aumento para militares, com isso, com aquilo, corresponde quase ao valor do benefício integral do Bolsa Família. O Bolsa Família significa 35 bi para pagar o Bolsa Família. Esse estouro é de quase 32. Então, está tudo errado. Começou errado já com o prazo da votação. Isso tinha que ter sido votado já no começo do ano, tinha que estar pronto, esse orçamento votado e aprovado. Então, estamos atrasados 3 meses. Já começa por aí, né? Chega o negócio a toque de caixa, o governo deveria mandar uma emenda modificativa pedindo que houvesse alteração, o orçamento não mandou, ou seja, foi conivente com o que estava lá. Tudo foi aprovado do jeito que foi, um Frankenstein, né, contábil, cheio de maquiagem criativa e contábil, aquela coisa toda, e o presidente vai ter que escolher se ele vai incorrer em crime de responsabilidade, se ele vai pedalar, ou se ele vai vetar e assumir o desgaste. Ele está colhendo basicamente o que ele plantou. Só que quem paga essa conta é a população brasileira. Serviços essenciais e benefícios essenciais podem ficar sem dinheiro, e ficarão. Se não mudar o que foi feito, ficarão. Como eu disse para você, vai faltar dinheiro para pagar a luz, de serviços públicos básicos. Vai faltar dinheiro, né? A gente tem aí verba de saúde e educação carimbados, né? Mas, tá, se não tem dinheiro, mesmo a verba carimbada, vem de onde? Não vem. Se tira dinheiro da Previdência? Não vem. Não vem. Então pode fazer um efeito cascata, uma quebradeira no país, que é uma loucura. Tudo que nós tivemos de benefício, como uma PEC do teto, né, que foi na época do ex-presidente Michel Temer, nós estamos perdendo agora com o Bolsonaro. Nós temos o real mais desvalorizado de todos os tempos. O que virou nossa moeda, gente? O que virou o real? Virou nada. Olha o real frente ao dólar, frente ao euro. Virou nada. Esse governo destruiu o plano real. Agora está destruindo o teto dos gastos. E com isso nós temos um efeito muito negativo na economia. Professor só para dizer, o professor Charada disse que essa peça orçamentária ele é só uma pintura, entendeu? É difícil ver tudo isso. Pode falar, Braga. Não, é exatamente essa participação que sempre a gente tem aí, você, quando começa a fazer as entrevistas, dos convidados, enfim, hoje a nobre deputada participando com todas essas informações, né? Sempre tem as perguntas. E o próprio André Esmério, ele chegou a perguntar nessa questão da própria troca de cadeiras
hoje nos ministérios, né, com relação à China sendo a principal parceira comercial do Brasil, que foi ignorada durante esse período, algo que, né, nas relações diplomáticas é algo que não dá para entender muito bem, né, como foi, né, execrada, entre aspas, né, e também ele pergunta sobre a posição da deputada em relação à decisão do STF, né, a suspeição de Moro no caso triplex de Lula. Para quem não sabe, a deputada também escreveu a própria biografia, né, de Sérgio Moro, né, deputada? E o que a senhora vê nesse sentido? Né? São duas questões aí que o próprio Andrei Ismério lembrou. Né? Primeiro, essa questão da China como principal parceira comercial, não só do Brasil, do mundo, né? Como ignorar a China, e essa questão também da suspeição do Moro no caso do triplex, assim da suspeição em outros casos da Lava Jato. Bom, eu falei bastante já da troca de mudança das cadeiras entre os ministros, mas em relação à China especificamente, não adianta mudar o ministro e o país não mudar a postura. Lembre-se que o Ernesto é um inepto, ponto. Mas ele era um ministro do Bolsonaro. Se o Bolsonaro tivesse dado ordem para ele ser diferente, ele teria sido. Então, a responsabilidade, né, não é do cachorro, é do dono do cachorro. Se o cachorro mordeu, a responsabilidade, atacou alguém, não é do cachorro, é do dono do cachorro. Que não colocou a focinheira, que não deixou, não protegeu aquela pessoa do cachorro. Eu estou fazendo essa alusão aqui, essa parábola simples, né? Para que as pessoas entendam que se o presidente da República não mudar de postura, não muda em nada em relação com a China. O presidente da República vai pedir desculpas, vai autorizar o seu novo embaixador a entrar em contato, a fazer um pedido formal de desculpas, a dizer que precisa, de fato, dos investimentos da China, das parcerias comerciais, vai segurar, né, como eu disse, aí, os cachorros todos da internet que ficam latindo e mordendo, né, outros países, essa bancada bolsonarista aí, radical, extremo, porque senão não adianta nada. Troca o Ernesto, coloca outro que vai ter o mesmo papel. Então, o presidente tem que dar o comando e dizer, olha, o comando é esse. Nós não vamos mais atacar a China, precisamos da China, hora de baixar a bolinha. É a mesma coisa com os Estados Unidos. Em relação ao que o STF fez com o Moro, gente, para mim, assim, para quem trabalha no combate à corrupção, foi como se o STF pegasse, assim, com a própria mão e espancasse a cara do povo. Porque como é que depois de centenas de recursos que passaram pelo STF sobre o mesmo tema, pelas mãos dos ministros, centenas, se lembra que os advogados do Lula todo dia arrumavam uma rebimboca jurídica da parafuseta diferente? Como é que depois de tudo isso, depois de anos, depois dele preso, eles pegam e sacam o processo de novo e dizem, não, estava tudo errado. O Moro é suspeito, tudo que a gente viu lá atrás, a gente viu errado. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região também viu tudo errado. Todo mundo aqui viu errado. E certo mesmo estão os advogados do Lula. Peraí. Depois de tudo que aconteceu, é uma brincadeira. Foi um recado de que no Brasil o crime compensa. E o que aconteceu agora eram favas contadas, porque vocês se lembram que a época em que nós começamos a sair às ruas e pedindo realmente o fim daquele governo criminoso do PT e seus aliados do Centrão, nós lutamos muito pelas 10 medidas contra a corrupção, que foram abortadas no Congresso. E as 10 medidas, à época, o Deltan e o Sérgio Moro diziam muito, olha, nós precisamos ter medidas realmente claras de combate à corrupção, porque senão pode acontecer aqui no Brasil o que aconteceu na Operação Mãos Limpas na Itália, onde não só soltaram o bandido, como perseguiram os mocinhos. E é exatamente o que está acontecendo aqui. Então, assim, na minha avaliação, é um completo escárnio o que aconteceu pelas mãos do Supremo aí em relação à Lava Jato. Braga, eu tenho várias perguntas, mas uma como pai, viu, deputada? A gente faz um estudo aí, foi uma avaliação de vida, né? Tivemos vários parentes que foram acometidos fizeram a passagem pela Covid, o próprio Sérgio teve a mamãe dele, que foi embora, eu tive parentes aqui também que já tiveram esse problema, enfim, eu me lembro, falei para o Sérgio hoje de manhã que tinha um estudo do IFC, de uma amiga minha, que está nos Estados Unidos no começo da pandemia, que dizia que o Brasil, já ali um ano atrás, teria provisionamento de mais de 500 mil mortes. A gente já está chegando a 300 e poucas mil, desculpe os números, que são pessoas, eu não lembro de cabeça. Enfim,
um guarda-chuva de troca de Ministério da Saúde, quando a Constituição está lá prevista na Constituição, que é dever do Estado da saúde, educação e segurança pública que engloba tudo isso. Está na Constituição, entre o 5º e o 13 fala isso, né, os artigos. A gente percebe ainda que não existe protocolo de testagem, que os municípios estão isolados fazendo a questão do lockdown. Olha o exemplo de Araraquara. 10º dia sem morte em Araraquara. Se fosse feito, com certeza, um protocolo de testagem, desde o começo da pandemia até a questão da vacina, a gente chegaria aí. E é dever de quem? Eu falava isso muito para o Padilha, na campanha que eu participei. Dever do Ministério da Saúde fazer isso. E a gente até agora não viu nada, só viu os estados. Ainda bem que agora tem um Butantan fazendo a vacina, né? Surgiu a outra vacina do nada, de onde a gente não imaginou. A vacina surgiu já avançando na Anvisa, mas não posso tirar isso do Dória, não. Ele fez a vacina aqui, correu atrás, a gente teve com Dimas Covas, está fazendo aí alguma coisa. Aliás, o Butantan é referência no país. Eu não consigo entender. Agora, por exemplo, a Casa Legislativa está tentando pedir vacina fora, o Senado está tentando pedir vacina fora, e eu até agora não entendi como é que a gente vai sair da crise. Como é que a senhora tem visto tudo isso? Atualizando, desculpe, deputada, 312 mil mortos, 72 mil só em São Paulo. Nossa, desculpe. Números de guerra, né? Números de guerra. Olha, eu vejo como uma tragédia, que é o que é. O Ministério da Saúde não fez absolutamente nada. Como é que está hoje o combate à pandemia no Brasil? É mais ou menos como uma orquestra sem alguém para comandar, né? Sem o maestro. Então, cada um toca um instrumento de algum jeito, um desafina, um entra na música, outro toca outra música. Está desse jeito. Então, uma orquestra sem maestro. Por quê? Porque quem tinha que ser esse grande maestro é o ministro da Saúde. Né? Quais são os protocolos? Protocolo é a palavra. Talvez com protocolos realmente. Tem uma travada, né, Braga? Rígidos, aplicados. Talvez poderíamos ter, não o isolamento total, mas os protocolos de distanciamento para que a gente pudesse ter esse metabolismo basal da economia funcionando. Agora, sem protocolo, cada um faz o que quer, do jeito que acha que é, e a cada um se agarrando em sua verdade, porque quem tinha que fazer isso era o ministro da Saúde. Ponto. Porque o que faz o ministro da Saúde? Vamos lá. O que fez o Ministério da Saúde e o governo Bolsonaro nessa pandemia? Assim, o quê? Vacina, não vi, não. Vacina, não. Quem fez foi o Butantan com o dinheiro do povo de São Paulo, depois ele foi atrás para tentar roubar, é isso que ele quer, politicamente, um feito que é do governador João Dória, pronto, acabou. Goste ou não dele, verdade é verdade, pronto. Né? Então, o João Dória, num palavreado bem simples, é o pai da vacina no Brasil. Bom, e o Bolsonaro fica lá tentando antagonizar com ele, para arrumar desgaste e tal. Dinheiro para UTI. A parte que deveria vir do governo federal para o estado de São Paulo, ele segurou. Ele não mandou dinheiro para UTI. Usinas, mini usinas de respiradores. Quando aconteceu tudo que aconteceu em Manaus, o que nós fizemos foi a gente aqui de São Paulo sair desesperado, fazendo um consórcio para conseguir mini usinas e mandar mini usinas de São Paulo para Manaus. Porque o governo federal não fez. Aquela crise aconteceu por incompetência do ministro da Saúde. Como aqui, recentemente, deixaram de receber em algumas cidades de São Paulo pacientes de Covid porque tinha acabado o anestésico. Porque o Ministério confiscou de alguns locais agulhas, seringas e remédios. Então, o que o Ministério da Saúde fez na pandemia? Atrapalhou. A única coisa que ele fez foi isso. Atrapalhou todo o processo de combate à pandemia, quando deveria chamar governadores, prefeitos, entidades médicas, criar os protocolos e, a partir daí, de protocolos nacionais, a partir daí, cada estado entendendo e cada cidade a sua realidade. Mas a espinha dorsal tinha que ser a mesma, ainda mais num país desse tamanho. Sérgio, só enquanto ele vai ler, que eu sei que ele vai ler 2 perguntas, deputado, só para a senhora, a título de quem foi da Cruz Vermelha, e eu fui, o Sérgio sabe, os mestres nas questões de infectologia, de pandemia, são a Cruz Vermelha e o Médicos Sem Fronteira. Até agora eu não entendi, porque não houve protocolo perguntando a eles, né? Quer dizer, no mundo são conhecidos e o Brasil negou tudo isso, esse conhecimento todo. Desculpa, é um desabafo, porque a gente que trabalhou, foi porta-voz da Cruz Vermelha, eu percebo que foi muito mal utilizado a
a estrutura toda de saúde que a gente podia ter. Braga, você vai fazer alguma pergunta? Não, só fazer algumas considerações, né? Exatamente, porque a deputada sempre teve uma profissional da comunicação, jornalista, radialista, e sempre teve o microfone, né, como ferramenta de trabalho, como arma, entre aspas, né, figurativamente falando, né, de uma forma figurada, mas hoje está do outro lado. O que é estar do outro lado e se ver a imprensa todos os dias sendo atacada como ela é, deputada? Isso, de alguma forma, deixa a deputada preocupada também com os rumos que a gente tem com relação à liberdade de expressão aqui no país? Muito porque sai muito do limite da crítica, né? Não é uma discordância. É discordância natural, porque os veículos de comunicação têm linhas editoriais. Então, a linha editorial da Globo vai ser diferente da Band, que vai ser diferente da Record, que vai ser diferente da Folha, do Estadão. Linha editorial é linha editorial. Ponto, acabou. Agora, você não concordar com uma linha editorial é uma coisa. Você atacar um veículo de comunicação a ponto de querer calar o jornalista, censurar o veículo de comunicação, estrangular financeiramente veículos de comunicação, incitar a população a atacar veículos de comunicação. Vocês se lembram que, logo depois da eleição, uma afiliada da Globo foi apedrejada no interior de São Paulo? Foi apedrejada. Porque o presidente da República bebia as turras lá com o pessoal da Rede Globo. Então, essa coisa de você atacar pessoas na tentativa de censurar a imprensa é algo muito, mas muito ruim. Eu posso não concordar com crítica A, B ou C, eu tenho os meios jurídicos, eventualmente, até para acionar por indenização, fulano, beltrano, ciclano, isso pode acontecer, não tem problema. Agora, quando eu transformo alguém realmente em um inimigo público da República, porque é isso que esse governo faz. Você vê que eles pegam jornalistas pontuais, eles colocam toda uma estrutura de ataques para atacar aqueles jornalistas que fizeram uma matéria com uma crítica ou uma denúncia, né, ou discordaram de alguma coisa, inventam coisas como com a Patrícia Campos Melo, né, coisas sujas, baixas, com a tecla dupla do machismo. Então, assim, eu realmente, para mim, é 2 vezes dolorido. É dolorido porque eu sou jornalista, sempre atuei na liberdade de imprensa, e é dolorido porque um dia eu apoiei esse governo. Então, para mim, é 2 vezes dolorido. Assim, é de fato estarrecedor o que nós vemos no Brasil. Eu nunca vi a nossa democracia tão ameaçada. Nós lutamos muito contra aquele projeto político do PT e a ameaça toda que ele representava à democracia brasileira. Mas este projeto político é infinitamente mais ameaçador à democracia, às liberdades, né, do que os outros governos que eu os reprovo da mesma forma. Agora, na questão intensidade, né, em quase 14 anos de poder, né, aquela tropa que fez todos esses esquemas de corrupção e que também, na minha avaliação, atentava contra a democracia, flertava muito com isso, né, não fez o que Bolsonaro fez em menos de 2 anos e meio. Em menos de 2 anos e meio. Então, a gente tem que ter sempre o comparativo de tempo para a gente entender com quem a gente está lidando. Agora, deputada, eu sei que o nosso diretor, Walter Silioni, já deve estar falando assim, olha, vamos estender um pouquinho mais o tempo, mais 1 minuto, porque está estourando, né? Está estourando. Vai, mas é só fazer uma referência aqui, várias participações, Valéria Rossati, o Mauro Gambini, Elisa Gomes, a Silvia Pereira, Roberto Shoa, várias pessoas participando, o André Smery, como nós falamos, também aqui o Nica, né? A Elisa Gomes, enfim, muitas pessoas participando nessa edição, enfim, com várias perguntas também. Walter, uma última pergunta é exatamente aquela, né? A deputada foi a mulher mais votada, né? Mais de 1 milhão de votos aí nessa eleição. Naturalmente, a senhora tem pretensões de outros cargos, por dizer assim, né? Não ser apenas uma deputada federal, não desmerecendo o cargo, pelo contrário, pela representatividade que a senhora tem, né? Mas a senhora pretende disputar o governo ou a presidência da República? Eu acho que tudo a seu tempo. Eu não descarto nenhuma coisa nem outra, mas acho que sempre é um tempo de você combinar com os russos, né, que são os nossos brasileiros. Então, o que o brasileiro quer naquele momento? E qual é, nesse jogo de xadrez, qual é a casa em que eu mais ajudo? É jogando na função de bispo? É de cavalo? É de torre? É de dama? É de rei? Eu não sei.
Então, que eu vou estar no tabuleiro político, eu sim estarei no tabuleiro político, até porque eu sabia, demorei muito para entrar, disse muitos nãos a partidos, porque eu sabia que era um caminho sem volta. E vendo as atrocidades que eu vejo, eu não tenho o direito de cruzar os braços e voltar e ficar em casa, né, de pernas para cima, assistindo uma série, enquanto o Brasil está degringolando. Então, eu já disse, em sendo Lula e Bolsonaro, eu sou oposição aos dois e tenho lutado por uma terceira via. E eu estarei ao lado dessa terceira via, seja ela quem for. Pode ser Moro, pode ser Mandetta, pode ser Luciano Huck, pode ser Dória, pode ser Joyce, seja quem for. O que nós não podemos é deixar essas duas tragédias, né, se apresentarem como únicas opções para o país. Então, eu vou estar no tabuleiro político, eu tenho uma coisa que está muito a meu favor, Sérgio, que eu tenho tempo. Eu tenho mais de 40 anos de vida pública, pelo menos. Então, eu tenho tempo, eu tenho pressa de nada, né? Mas que eu ainda, se tiver, se disputar um mandato como deputada, né, certamente trabalharei para disputar a presidência da Câmara. Eu acho que está na hora de uma mulher presidir aquela Câmara. Chega de marmanjo, já deu o que tinha que dar essa marmanjada aí, né? A gente vai pegando e vai somando os marmanjos que passaram por ali, se somar todos não dá meio. Então, acho que já deu. Tem que ter uma mulher firme, né, que saiba construir pontos, mas dizer não. Que era o que eu fazia quando era líder desse governo, né? Obviamente que o Senado, eu acho que o Senado também é uma casa que precisa de mais renovação, teve alguma renovação, mas precisa de mais, tem pessoas ali que precisam ir para casa, se aposentar, já deu o que tinha que dar, né? Os nossos senadores de São Paulo, nosso Major Olímpio, infelizmente se foi, mas tem produzido muito pouco para um estado desse, meu Deus do céu, cadê a produção dos nossos senadores? É de chorar. Você pega a minha produção na Câmara, é infinitamente maior do que dos senadores como um todo no Senado, né? E nós temos aqui, dentro de São Paulo, né, o governo que é o terceiro maior, gerencia o terceiro maior orçamento do país. Então, são muitas responsabilidades e faltam nomes, né? Então, eu acho que o meu primeiro papel agora, Sérgio, é trabalhar para ajudar a trazer mais nomes. Inclusive com um trabalho de formação política, um trabalho nacional de formação de mulheres nos espaços de poder, para que elas venham porque elas querem, estão preparadas, não só para cumprir cota, ou porque sai partido caçando mulher aos 48 do segundo tempo para cumprir cota, não é isso. Então, eu estou criando um instituto, que é o Instituto Brasileiro de Defesa da Democracia, está em fase de estatuto. Dentro desse instituto tem todo um trabalho de formação política, né? E também tem um viés, um desses trabalhos de formação política para mulheres em todo o Brasil. Aí não é só São Paulo, é país todo. Então, tem muito trabalho pela frente. Aonde eu vou estar nesse jogo aí, a gente decide ano que vem. Eu quero agradecer a deputada, viu? A senhora sabe dos nossos tempos de televisão, mas também dizer, olha, Sérgio, que faltou a questão da PEC da insanidade, queria ter falado, são dois projetos, um na educação, a questão dos leitos, né? E também... Faça um novo convite, Walter. Vou refazer e também sei que a deputada está fazendo um planejamento com uma equipe para um posicionamento econômico Brasil para 20 anos para frente. Então, o convite está feito para a volta aqui, não só aqui em rede social, também porque a gente passa na televisão, no Canal 9 e no Canal 8, aqui de São Paulo. Agradeço, viu, deputada? Obrigada, estou à disposição. Obrigada, Walter, Sérgio, a todos. Fica com Deus. Um abraço a vocês, acompanha a gente lá na TV Aberta de São Paulo. Um abraço.